eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Em Gênesis 2:24 é escrito: essa é a razão de um homem deixar pai e mãe e unir a sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Em Mateus capítulo 19, versículo 6 diz assim: portanto, eles já não são um só, mas são dois. Desta forma, ninguém deve separar, porque Deus uniu. Este é o conceito que todos nós devemos ter no topo da mente, né? O conceito que o casamento é algo de Deus, o casamento é algo divino, né? Quantas vezes nós ouvimos os pregadores, acredito que louvor, que falam assim: Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Então, se Deus é bom o tempo todo, e a instituição do casamento foi criada por Deus, nós temos que o casamento não é bom, o casamento é excelente. O casamento é realmente algo excelente. Se não fosse assim, Deus não seria aquele que fosse o Criador, aquele que fosse fazer esta instituição nascer, né? Deus criou o casamento para quê? Para nós, casais, o homem e a mulher, terem felicidade. Eclesiastes, capítulo 4, Salomão diz assim, no versículo 9 ao 12. A minha tradução está um pouco diferente da de vocês, então só me escutar mesmo, não precisa nem abrir o livro. Porque eu pego algumas traduções de uma Bíblia judaica, e é uma tradução mais tosca, mais crua, ela não é tão rebuscada como algumas linguagens de hoje. E eu prefiro, no meu entendimento, essa tradução mais tosca. Diz assim: melhor é serem dois do que um, pois seus esforços de cooperação geram essa vantagem. Quais as vantagens? Se um cair, o outro ajudará o companheiro a se levantar. Ai de quem estiver só, quando cair, não houver ninguém para ajudar a se levantar. E ainda, se duas pessoas dormirem juntas, poderão manter-se aquecidas. Todavia, como pode uma pessoa manter-se aquecida sozinha? Além disso, o atacante pode derrotar uma pessoa sozinha, mas duas podem resistir a ele. E a corda de 3 cordões, ela não se rompe facilmente. Deus proporcionou união entre homens e mulheres através do casamento, através do matrimônio, para dar alegria, felicidade, para dar consistência, para que eles se fortaleçam, para que eles possam se ajudar um ao outro. E por ser uma instituição que foi criada por Deus, ela é odiada por Satanás. Verdade. É simples assim. E Satanás tem investido muito forte para desacreditar essa instituição de Deus. É só a gente se conectar com algumas coisas que acontecem nos dias de hoje. Há aproximadamente um século para cá, 100 anos para cá. Antigamente, quase não haviam separações. Desce o que desce, eles levavam o casamento até o final. E hoje, o casamento está, Satanás está tentando desacreditar, que as pessoas desacreditem no casamento, trazendo um conceito de videogame. É um conceito game on e game over. Game on é começar o joguinho do videogame, game over é acabar o joguinho. Então, quando o jovem, a criança está ali, ou até mesmo adultos, fazendo uso desse jogo, e ele perde o jogo, o que ele faz? Ele aperta o game on. E essa, digamos assim, essa definição que Satanás tem dado ao casamento, e tem dado a muitos jovens: meu caro, se não der certo, separo e caso de novo. Já é Satanás tentando desacreditar o casamento, né? Antigamente não, era casamento a vida toda, desce que desce, era para a vida toda. E tem sido bombardeado, nesse último século tem sido mais forte o bombardeio de Satanás. Ele tem usado muitas coisas para bombardear, inclusive a grande e grossa mídia. A mídia prega contra o casamento. Hoje, nos surpreendemos quando nós vemos um jovem dizer para outro jovem: não casei, não, estou morando junto. Isso, na minha época de juventude, isso era inadmissível. Não era inadmissível, o país não aceitava isso. Eu aconselhei um jovem, e o jovem falou que ele estava morando para mim, e eu falei assim: olha, sorte sua, viu? Porque se é comigo, nós íamos conversar sério. Como eu vou permitir a minha filha se casar, né? E
cristã. Parar no evangelho, advento cristão. Então isso tem bombardeado esta instituição de Deus. Mas nós estamos aqui. E nós, eu posso dizer aqui, que, tirando os jovens também, mas os anciãos estão aqui. E nós temos que testemunhar sobre isso. Eles têm que saber que nós somos uma geração que segue os preceitos bíblicos de Deus. E nós precisamos ser reconhecidos por Ele, que nós vamos resistir até o fim. Aleluia. E o fim é a morte. É só a morte, o arrebatamento. Nós precisamos ser reconhecidos com isso. Nós precisamos afirmar. E venha o vento, e venha a chuva, nós temos que estar firmes na rocha que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Aí fora do casamento eles falam, quando vai casar, fala que tem vulcão, fala que tantas e tantas coisas. Já é uma coisa que sai do quinto dos infernos. Isso está nas profundezas do inferno. Isso foi arquitetado, projetado lá no fundo e trouxe aqui para. E alguém começou a divulgar isso. Porque se Deus fez, Deus não faria se não fosse uma coisa excelente. Glória a Deus. E eu quero fazer um lembrete aqui. É um contrato civil jurídico de uma união espiritual. Porque você assina esse contrato, depois da bênção, você assina na frente de testemunhas, convidados e familiares e do próprio Deus. E esse contrato ele não tem letras miúdas. Ele não tem letras pequenininhas, não tem jeito de ler. Ele é bem claro. Então, não tem exceção. É vitalício. O contrato é vitalício. Até que a morte o separe. Então, se engordar alguns quilinhos, não pode quebrar o contrato. Se emagrecer, não pode quebrar o contrato. Se com o passar dos anos ficar, não é mais aquela belezura, não pode quebrar o contrato. Se quando casou, né, era tecnudo, depois, lá na frente, perdeu alguns cabelos, não pode quebrar o contrato. Se ficou doente, e alguma parte imobilizou, não pode ficar, não pode quebrar o contrato. Se ficou paralítico, não pode quebrar o contrato. É um contrato vitalício, não tem letra pequena, não tem letra miúda. Mas alguns obstáculos, eu vou falar rapidamente de 4 obstáculos, tem N obstáculos, muitos obstáculos. Eu conheço casais que brigaram seriamente porque quando estava no banheiro, o casal nunca gostava que o papel higiênico saísse por cima. E o outro gostava que o papel higiênico saísse por baixo. Irmãos, vocês não acreditam? Parece brincadeira. Quase separaram. Virou guerra. O contrato saiu por cima, o contrato fala assim, põe 2 papel higiênico. O contrato pega mais um displayzinho para olhar. Não, esse é meu. Porque o inimigo, ele é ardiloso. Eu quero falar aqui de alguns obstáculos. Obstáculos da fé, obstáculos financeiros, obstáculos familiares e obstáculos sentimentais. Vou começar pelo obstáculo da fé. Seria maravilhoso. Eu não vou passar rápido aqui nesse obstáculo, porque nós estamos aqui todos professores na fé. Mas é bom você saber, porque pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Porque quando você professa a mesma fé, é maravilhoso. Quando você professa a mesma fé e os dois têm a mesma estatura espiritual, é mais maravilhoso do que Mas quando um professa uma fé e o outro não professa a fé, ou um professa a fé, mas tem uma estatura espiritual elevada e o outro está começando na vida espiritual, costuma dar problema. A Assembleia de Deus de 2009, eles fazem um grande encontro de casais na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista. Uma cidade muito bonita. E nesse encontro anual, em 2009, eles chegaram a chamar um pastor americano, o nome dele é pastor White Mulder. E ele é fundador de uma instituição, de uma fundação de cuidação de casais. Por que a Assembleia de Deus chamou ele? Porque a Assembleia de Deus chegou à conclusão que o ministério estava atrapalhando, destruindo o casamento dos obreiros. O ministério estava atrapalhando o casamento dos obreiros. Teoricamente, nós pensamos que entre o ministério, da avivada do ministério, o que ele pensa? Tem que melhorar. Mas estava melhorando. Por quê? Porque a pessoa, ele começava a vida ministerial, né? E o outro cônjuge não começava. Então,
ele ficava tão envolvido nas coisas de Deus, e o outro cônjuge se sentia o quê? Abandonado, largado. E foi feito este trabalho. E o que deve ser feito quando acontece isso? Preste bastante atenção. Aí, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 35. Desejo que você se livre das preocupações. O homem solteiro se preocupa com os assuntos do Senhor, sobre como guardar o Senhor. Mas o homem encontrando-se dividido. Da mesma forma, a mulher que não é mais casada, ou a jovem que nunca se casou, preocupa-se com os assuntos do Senhor, sobre como ser santa no corpo e no espírito. No entanto, a mulher casada se preocupa com os assuntos do mundo, como agradar o marido. Digo isso para seu benefício, não para impor restrições. Simplesmente estou preocupado que vocês vivam da maneira certa e sirvam ao Senhor com devoção indivisa. Quando você serve a Deus solteiro é uma coisa. Quando você serve a Deus casado, tem outras obrigações. Quando você serve a Deus solteiro, você pode ir para a igreja, passar o dia inteiro, subir um monte, entrar em dias, e esse ciclo corrente. Mas quando você é casado, você tem que se lembrar, você tem uma casa, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem um trabalho, você tem todo mais coisas. Você está dividido? Sim, você vai ficar um pouco dividido. E o que você tem que fazer? Abandonar a obra ou abandonar a família? Nenhum dos dois. Não tem abandono. O que você precisa ter é equilíbrio. Para que eu dar uma abandonação. Você precisa ter equilíbrio. Você tem que ter tempo para servir o Senhor, para se doar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor. Mas tem que ter tempo para sua esposa, tem que ter tempo para seus filhos, tem que ter tempo, muitas vezes, quem trabalha para o seu trabalho. Você tem que ter tempo. Anos atrás, quando eu comecei a fazer o seminário, nós éramos uma sala, e a sala era todo cheia de pessoas, e o pastor mandou por mais cadeiras. E a primeira aula que ele disse, ele disse assim: olha, a maioria de todos nós que paramos para fazer o seminário naquela época, nós tínhamos uma caixa de iluminação do ministério. Eles só aceitavam os 10 caixas de iluminação do ministério. Então a maioria que estava ali eram ministros. E ele falou assim: vocês são ministros, vocês têm obrigações seculares, vocês têm obrigações com o casamento. Vocês só vão conseguir chegar ao final desse curso se vocês tiverem uma disciplina com o horário de vocês. Em outras palavras, você tem que ter a hora e o momento para todas as coisas. Para todas as coisas. E nós começamos a sala Rebeca. E quando formamos, não me lembro mais, uns 10, 8, 10. E 2 formaram completamente, porque teve gente que chegou no fim da formatura, deveria trabalho e não formou, mas participou, tirou foto, recebeu o caso, mas não ficaram devendo trabalho. Só eu e a minha esposa conseguimos formar integralmente. Por quê? Ela foi me ajudou. Ela me ajudou muito. E eu falo com você, você tem que ter um tempo para todas as coisas. E tem tempo? Sim. Mas tem que ter equilíbrio e disciplina. Tem um tempo que você vai ter que parar, sua esposa vai conversar com você, você vai parar, conversar. E eu estudar. Tem o tempo do filho, tem o dia que vai para a igreja. E isso tem que ficar claro entre o casal. Um detalhe: cuidado com as comparações. Quais comparações, pastor Jean? Porque a pessoa que está envolvida na obra, e às vezes o outro cônjuge, ele não está tão envolvido. Mas a pessoa que está mais envolvida, mais cheia de Deus, e trabalhando mais, ele muitas vezes fala e olha para o cônjuge e fala assim: eu queria que você fosse como fulano de tal. Eu queria que você fosse como fulano de tal. Comparando ele comigo. Irmãos, perigoso. Isso é muito perigoso. Primeiro, a pessoa pode sentir isso como uma afronta. Quer dizer então que eu sou menos, eu sou menor, eu não tenho capacidade, e pode trazer mágoa, pode trazer irritação. Em vez de você soltar o freio de mão para ela se envolver na obra, é capaz de puxar o freio de mão. O cônjuge costuma puxar o freio de mão. E consequentemente, isso fica uma vulnerabilidade sentimental. A pessoa já vê o cônjuge dela, o cônjuge não está tratando do jeito que eu acho, né? É isso. E aí começa a olhar pessoas que tratam ele ou ela assim. Então evite essas comparações. Realce o ponto positivo.
Você casou? Eu casei. Casei porque eu respondo negativo? Não. Hã? Não é verdade? Casei porque eu vi pontos o quê? Positivos. Parecia até que não tinha ponto negativo. Todo mundo tem. Mas parecia que não tinha. Então, realce o ponto positivo. Realce o que a pessoa tem de positivo. Que bom que você foi hoje comigo. Muito obrigado. Realce. Isso tem que ficar realçado. E a pessoa, você pode elogiar, pastor. Cara, disse aqui na administração, com sinceridade. Não elogia sem sinceridade, não fica parecendo uma moeda falsa. Mas elogia com sinceridade. Nossa, gostei. Ficou muito bom. Obrigado pela força. Né? Tanto o homem para a mulher, como a mulher para o homem. Mas, e quando os cônjuges não professam a mesma fé? Um é cristão e o outro não é. Como ganhar? Aqui, 1 Pedro 3:4. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho pela sua conduta. Conduta é igual a exemplo. Irmãos, eu não vou citar o nome, porque posso eternizar alguém. E às vezes já passou a situação, eu não quero eternizar alguém negativamente. Mas eu conheço, irmãos, alguns detalhes que a gente fica assim, triste. A irmã eu chego em casa, senta lá e vai jantar. Chegou depois do culto, preparou para comer e jantar, senta, mas fala de mal de todo mundo na igreja. E o marido, eu já tive marido que chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou beber. Para quê? Está pior que aqui. Está pior que lá na minha igreja, para a igreja católica, mas nunca vai. Herança, né? De pai era avó. Então não vai. Então, conduta, o que é conduta? Exemplo. Conta milagre. Não tem um milagre. Não tem uma palavra boa. Tem que chegar e falar coisa ruim. E os filhos? Os filhos estão aqui, ó. Pequenininho, grandinho, antenado no que acontece. Sem dizer nada. À medida que observa o seu comportamento respeitoso e puro. A mulher ganha, o homem assim. E o homem? Portanto, meus queridos irmãos, que cada um de vocês seja rápido para ouvir, vagaroso no falar, vagaroso para irar, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Guarda isso no teu coração. Se você ficar nervoso, resolver-se e manifestar o poder de Deus, todo mundo fica nervoso. Mas não manifesta. Então, quando você, um homem, você estiver considerando um homem que é a mulher dele não é cristã, fala com ele, não briga, não ira, sempre calmo, sempre tranquilo, sempre com uma resposta branda. A estratégia para os obstáculos de fé é ter fé. Bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Eu quero contar um testemunho de um parente meu. A minha tia, ela morava com um homem casado, tinha vários filhos, ela era cristã, fervorosa, daquele fogo mesmo, né, de Deus. E o marido dela era frequentador do xixi. E eles tinham um telhado separado, cama separada, dentro da própria casa. Os filhos morando, todo mundo vendo aquilo. Sabe o que ela fez? Ela orou, jejuou. Não podia ir para fora, não tinha de casa não. Mas foi muitos anos. Os parentes falaram que ela era boa, você é boa, menina, você aceita tudo. E ela quietinha, ela crente. Já faleceu, essa noite que ela está. Um dia, fui para Belo Horizonte, ela estava morando aqui. Nós passamos perto dessa igrejinha. Quem iria dar com ela para a vida do outro lado? O marido dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela mesmo. Graças a Deus. Ela não desistiu. Glória a Deus. Ela foi para o céu e ele está lá, servindo a Deus. Deus. Quero contar um outro testemunho também com a tia. Glória a Deus. Maravilha. Tia fervorosa. Todos os cultos ela leva retrato, leva retrato de todo mundo. O marido dela não era crente, era católico, era desse católico, quase praticante. Né? E ele fazia tudo de errado. Tudo de errado ele fazia. E o que ela fazia com ele? Brigava com ele, xingava ele, esfregava a Bíblia dele. E foi anos falando isso.
E quantas vezes ela fala, não vai lá, tia, não vai lá, conversa com ele, e ele pegava e falava, não aceito Jesus, eu sou pecador. Brigou a vida toda. Morreu sem salvação. Ele morreu. Não adianta, Deus. Não adianta. Oração e jejum são ainda armas poderosíssimas para ganhar. Vamos estar nos familiares. Após o homem, até a missionária deu uma entradinha aqui, né? Tanto homens como mulheres devem compreender que eles são uma nova família. Quando você casa, você é uma nova família. Você não tem que abandonar os pais seus filhos, não tem que abandonar. Você tem que ter uma hegemonia para a decisão. O pai pode aconselhar sim, eu aconselho também. Eu aconselho minha filha, mas falo para ela, ó, a decisão de vocês. Eu vejo assim, 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 porque existe uma nova família. E essa hegemonia da decisão, ela tem que ser da própria família. É lógico que quando você vê um casal que a mãe, a sogra, o sogro dando um palpite, e a pessoa pega e fala assim, não quero nem ouvir, está errado. Eu acho que deve ouvir. Mas decidir é o casal. O casal, ele tem que decidir, analisa o que precisa fazer. E o casal, o que é um casal? São dois. Se agora decidir sozinho, o outro seguir, pode dar igual aquela mula de balão. Para que não saia com nada. Empaca mesmo, não sai, não precisa bater. Então, tem que ser por dois. Um casal que decide. Né? Em Gênesis 18, 24 diz assim, essa é a razão de um homem deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Essa palavra aqui, unir-se, ela tem uma tradução brasileira, uma palavra hebraica escrita por vedapak. Vedapak. Sabe o que significa? Significa colar, grudar. É um termo que se usa, por exemplo, eu vou colar alguma coisa de super bonder. Esse é o unir-se. Sabe quando separa o super bonder ali? Não separa mais. Então, quando ele fala assim, unir-se com sua mulher, significa que não tem mais separação. Gente, eu não consigo transmitir com palavras a amplitude do que é isso. Não tem mais separação. Fulano separou de você, ou tacou da mulher, ele ainda continua unido. Ele está com, não tem separação. Por isso que é um mistério. Só a morte. Só a morte. Então é isso o que Deus falou. Unir-se vai colar os dois aqui. Está colado. Não tem como separar. E outro detalhe que eu quero dizer aqui para os irmãos, fica como conselho. Em Provérbios 12, 18, diz assim: falácias podem perfurar como uma espada, mas a língua do sábio pode curar. Nessa Bíblia aqui fala falácias. Em outras Bíblias fala que tem palavras que são mais penetrantes que uma espada. Eu vou explicar o que é falácia. É algo sério, muito sério. Por isso, cuidado com as falácias dentro do matrimônio. Falácia é um raciocínio enganoso, ou um argumento que parece verdadeiro, mas contém um erro fundamental, sendo usado para distorcer a verdade, manipular ou desviar da palavra de Deus, como a serpente fez com ela. Falácia. A mentira que se assemelha à verdade. Isso é falácia. Exemplo. Vocês falaram com seu esposo, anos de casado, de repente, ela fala assim, vamos para o mercado hoje. Aí você fala assim, hoje não. Aí a esposa fala assim, você nunca pode ir no supermercado. 20 anos de casado, nunca. Ou então, está esperando a carga passada, e a esposa não pode passar. Vem, passa a carga para mim. Não, hoje, agora eu não posso passar essa carga. Aí o homem fala assim, você nunca passa a minha roupa, nunca. Está casado lá há tantos anos, nunca.
Então evitem essas falácias, que parece verdade, mas não é verdade. A falácia é algo terrível. Enganou Eva, evita, né? E Provérbios 18, 21 diz assim: a língua, que o pastor Caleb pregou sobre isso, tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Tudo foi feito por palavras. O pastor Caleb foi aqui explícito na pregação. Então, quando você abençoar, ministra o quê? Vitória, bênção, que vai acontecer. O que Deus vai transformar as regiões celestiais da sua vida. Glória a Deus. Esquece as palavras ruins. Como diz o pastor Caleb, tem coração, ele foi ter todo dia. Coração, porque a boca fala, fica cheio de coração. Então, cuidado. E para nós homens, está escrito aqui no versículo 22, né? Que quem encontra uma esposa, quem encontra a felicidade, conquistou o favor de Adonai. Quem é casado aqui? Casado? Pastor João, você é casado? Então você encontrou o favor de Adonai. Eu sou casado. Nós que somos casados encontrando o favor de Adonai. O solteiro estão procurando esse favor. E é uma época difícil. É uma época difícil quando o solteiro está procurando do bem dele. Então eu falo com você, quem nós já encontramos, nós encontramos a felicidade. A resposta gentil, Provérbios 15, versículo 1, desvia a fúria, mas a palavra viva provoca ira. Tenta responder com gentileza. A minha esposa fala o seguinte: gentileza gera gentileza. Tenta responder com gentileza. Quando você está com má vontade de responder rapidamente, muda para gentileza. Porque isso desvia a ira. E aí está falando de família, eu quero falar um pouquinho do filho. E se resume lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e mesmo quando ela ficar velha, não se desviará dele. Ensinar, para quem tem filhos aqui, filhos novos, filhos que estão crescendo aí, ensinar não é só fazer para a escolinha bíblica aqui, largar ela no professor, não, misericórdia. Ensinar aqui, ele significa o seguinte: ter exemplo prático, cristão, valoroso, né? Ele tem que ver esse exemplo prático, cristão e valoroso de você. E isso eu ensino, porque ele está do seu lado. Porque o filho vê a mãe fazer uma coisa, o filho vê o pai fazer alguma coisa, e aqui na escolinha a professora ensina a Bíblia, começa a dar uma confusão na sua mente. Então, nós pais, nós temos que ensinar através dos exemplos, através de conversas, através de ensinos. Tem gente que tem tempo para todo mundo. Tem tempo para todo mundo. O filho não tem tempo. Agora eu posso, não? Agora eu posso, não. Estou ocupado. Tem que ocupar. Sem preocupar. Mas se chegar um amigo, para tudo. Não é isso. O filho quer saber que ele está também na folha principal da tua vida. Ele tem que sentir isso. Você está na folha principal da minha vida. Você tem que falar com ele: ó, filho, não importa. Não deu, ele está chateado, alguma coisa deu certo. Não importa que deu certo, não deu certo. Importa o seguinte: eu te amo incondicionalmente. Se deu certo, se der errado, eu sou seu pai e eu te amo. Aleluia. Ele tem que ouvir isso de você. Verdade. Tem que ouvir. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com a mídia novamente. A mídia, ela é muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque a mídia, ela prega aí que não pode usar droga, que não pode fumar, que não pode beber, que não pode ver tantas coisas erradas. Mas a mesma mídia que fala isso, ela mostra que os grandes campeões, os ricos do mundo, são quem se drogam, são quem mente, são quem brigam, são quem roubam. A mídia mostra isso aí na cabeça dos filhos. Dá uma coisa que confunde os filhos. Quando o seu filho errar, corrija ele. Como se corrige? Se corrige da seguinte forma: se você quer corrigir para ele voltar para o caminho certo, você tem que corrigir uma coisa.
Você não pode expulsar de casa, sai de casa, você não é meu filho, só para ele. Você não está corrigindo. Você está matando ele, matando ela. Se você quer corrigir, você tem que corrigir com amor, né? Pode corrigir, tem que corrigir, é bíblico corrigir, mas de uma maneira que ele não morre, que ela não morra. Ele vai ficar aqui, ó, nos trilhos. Porque se você matar ele, se você matar ela, você não está corrigindo. Que correção é essa? Não existe, não foi lá. A pessoa está doente, vai para o hospital, está lá, a pessoa resolveu o problema, não curou. Então nós que somos pais, nós temos que nos atentar para isso. E se tudo errado, pastor Gerando, quando a pessoa fala assim, tudo errado, é que o filho foi para o caminho errado, a filha foi para o caminho errado, as coisas não deram certo. Eu quero te falar o seguinte: é mentira de Satanás. Você tem que ouvir isso de mim. Tudo. Que isso? Tudo deu errado? Não. Uma coisa deu errado. Uma situação não deu certo. Duas situações não deu certo. Calma. Não tem nada perdido, não. Você tem que ter. Ou o seu filho espera que você tenha um preparo. Você tem que ter um preparo para saber que o dia que acontecer alguma coisa desse tipo, você tem que estar preparado. Para quê? Não perder o controle. Não perder o controle. Eu já vi pai falar para a filha: você não é pai para minha filha. E eu ouvi. Tem jeito de ser esse pai? Tem jeito não. Você não é minha filha? E que é isso? Aí eu falo com você. É nessa hora que você tem que ser o quê? Crente. Nós temos que ser crente. Sim ou não? Sim. Por que nós temos que ser crente? Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu quero ver quem pode mais. Esse demônio que está tentando lançar meu filho, minha filha. Você é o Senhor que criou o céu e terra. É desafio. Eu vou no desafio. Mas você vai porque você. Não vem aqui para o colega, não. Você. Vai para o desafio. Vai na campanha. Enquanto tua abençoada não sai daqui, você vai ver se Deus é Deus ou se Deus não é Deus. Deixa o amor aflorar para os ouvintes, luta por eles. Aqui, ó. Futura da igreja, missionário do escritório, está aqui em cima, aqui, ó. Os nossos filhos. Que lutar para ganhar uma alma e a alma entrar no padrão evangélico. Mas lá em cima é o nosso serviço. Lá nós temos que cuidar, lá nós temos que abençoar, lá nós temos que investir. Investir. Quando daqui a 20 anos, se Deus quiser, eu não estou mais não, estou agora, pastor, o cara está com os cabelos brancos, que vai dar fé, não cabe. Não cabe. Por quê? Sai da criancinha, vai para o adolescente vai para o jovem vai para o casal, e aí começa um ciclo, e aí vai pregando a palavra de Deus. Aleluia! Eu quero dizer, Satanás não tem interesse, teu filho não está. Tem interesse. É como na guerra. Na guerra, ninguém quer matar, não. Na guerra quer ferir, porque fere um para 5. Vai ajudar. Ele quer te desviar do céu. Então você tem que ficar ligado para não perder o caminho do céu. Jesus não perde batalha, irmãos. Ele não conhece derrota. Ele é Deus. Glória. Vou agora para o obstáculo financeiro. Aleluia, Jesus. No século XVIII, iniciou-se com. Aí falando das crianças, chegou a aldeia ali. Dando que ele começou a ler. A glória a Deus. Glória a Deus. Temos que investir com a senhora. É o futuro ali. Eu já não vou estar mais não, se Deus quiser. Mas pastor, e a missionária não está correndo isso. Porque começa a escadinha. Criança, adolescente, juventude, criado já no Evangelho. Vamos ao obstáculo financeiro. No século XVIII, iniciou um movimento chamado Iluminismo. Repete comigo, Iluminismo. Repete, nós vamos ouvir, Iluminismo. O Iluminismo, ele pregava o quê? Ele pregava que tem que ter muita coisa. Tem que ter muita coisa, pastor João. Tem que ter muita coisa. Isso o Iluminismo pregava no século XVIII. Antigamente, meu pai falava assim, não,
Um homem bom precisa ter um nome. Você tem que ser honrado. E hoje não. Hoje você tem que ter. Tem que ter tantas e tantas coisas. E quem tem tudo? Pouquíssimas pessoas na face dessa terra têm tudo. E mesmo assim nós não sabemos como eles conseguiram o negócio financeiro. E o consumismo tem levado muitas famílias ao descontrole. Quando vocês tiverem oportunidade para estar multiplicando. Por quê? Porque a pessoa quer. Eu quero. E hoje todo mundo tem crédito. A pessoa que não trabalha, chega no banco, ele consegue cartão de crédito. Todo mundo tem crédito. Hoje é fácil. O problema não é o crédito. O problema é o seguinte: a conta vai chegar. Verdade. E a pessoa, às vezes, ela aplicou essa anestesia chamada cartão de crédito. Quando você paga em dinheiro, você de novo. Quando você não paga em dinheiro, você de novo. Só quando chega a fatura. Aí chega no dia da fatura, não consegue pagar. Não tem condição de pagar. Se pagar, a fatura toda vai voltar para A, B, C. O que tem que fazer? Aí entra no parcelamento. Aí o parcelamento costuma durar meses, às vezes até anos. E eu falo com você, nesse período do parcelamento você vai pagar, você fez. Você vai pagar. Vai doer, mas você vai pagar. Mas nesse período, você sofre. E aí o casal começa a discutir com o a culpa é tua. Falei para não comprar. Não. Mas você comprou aquilo. E aí, irmãos? É uma acusação para lá. E é uma acusação para cá. E é uma coisa terrível. Terrível. Aí a mulher, não, eu vou controlar. Eu vou controlar. E aí eu falo com você, começam as acusações. O orçamento familiar agora vai para a ponta do lápis, não tem mais folga, tem que economizar em tudo, isso vai doendo. E aí quer economizar em algumas coisas que são essenciais, que aí dá problema. Como sair disso? Como o casal sair disso? E olha, irmãos, o estado financeiro separado. E é muita gente. É muita gente. Vocês são crentes. Mas ímpio, gada não. Você não falou o quê? Está tentando ver? E aí começa. É o casal. É o casamento. Solução bíblica. Provérbios 21:5. Os planos do diligente o conduzem à abundância, mas os apressados sempre acabam na miséria. Não tem que planejar. Aí eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero ter planejamento. Eu tenho que ter cuidado. A própria vida diz que quem compra apressado vai para a miséria. Eu não sou contra comprar nada prazo. Não sou planejador. Tem que planejar. E quem que planeja? É o homem? Não. É a mulher? Não. É o casal. Tem que sentar os dois e planejar. Planejar todas essas coisas. E depois de planejar, disciplina. Porque não adianta planejar depois. Né? A Bíblia fala o seguinte. E Jesus disse, né? Nós temos que amar nossa esposa como Deus amou, como Cristo amou. Nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou dele. Nós homens, né? Passar um pouco os homens para nós homens. Você não tem coragem de dar seu cartão de crédito para ela? Como é que você vai amar como Deus amou dele? Dá o cartão bem rápido. Cuidado aí. Dá o cartão. Aqui não, só tem crente. Mas tem homem que não dá nem ceia do ser humano. Não dá assim, irmão. A esposa virou para ele e disse: quer uma prova de amor? Para você todas as provas. Pode mandar até um leão do mundo grego. Ela virou para ele: está assim seu celular? Ah, não, agora não pode. E como é que vai amar como Cristo amou eles? Então, cuidar esses obstáculos financeiros. Tem que ter muita disciplina, muito planejamento. E se algum dia vier o desemprego, já fica desempregado, irmãos. Aí minha esposa, ela fez faxina. E eu desempregado, de coração ardido, de dor. Então, o que você faz quando vem o desemprego? Você tem que continuar crente. É só na bonança você vive? É só quando tem dinheiro? A Bíblia fala que Paulo disse assim: sem passar necessidade, sem querer ter mais do que o suficiente, em tudo e em todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, ou com fome, ou ter abundância, ou passar necessidade.
Aí no final ele fala uma frase que todo mundo conhece: posso todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem que ser crente. Deus, é verdade. Louvado seja Aleluia. A fase Deus. ruim, tem que continuar crente. Aproveita para amar mais, para beijar mais. Quando é namorar, quer beijar, qualquer coisa, qualquer lugarzinho quer segurar na mão, e quer ir para um cantinho, e depois de casa, às vezes quer nem beijar mais. E aí eu te falo, tem que beijar. Até que você tem que beijar, tem que abraçar. Aí você pode, você tem autorização do céu, Deus. Aleluia. Aí agora, aproveita. Ela está assim, ruim na financeira, mas aproveita. Não é necessário haver contenda por falta de recurso. O seu Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Verdade. Pode ser que Ele esteja te provando. Verdade. Pode ser. Vamos ver como é que ele age. Vamos ver o que está dentro desse peça. Ele sabe, mas ele fala com Deus que está dentro do coraçãozinho. Se pode ou se não pode. E aí o que você tem que ter? Confia nele. Aleluia, Você tem Jesus. que confiar nele. Você tem que confiar em Deus. E Ele é o mantenedor, Ele é o supridor, Ele é o Jabajiré. Glória. Quando precisa, o gás multiplica. O feijão multiplica, não acerta. Quando você está assim, abastado, o fogão vai azedando, 2 dias, 3 dias, daquele gostinho. Quando você está na crise, o fogão dura o feijão dura uma semana. É Deus. É verdade. É Deus, eu estou contigo, meu filho. Você descontrola, mas eu não descontrolo. E tem outra coisa, eu preciso falar aqui nessa noite também. Põe o menino. Houve alguns momentos chamados feministas. Isso aflorou de uma forma tão grande. E colocando a mulher em igualdade mercadológica com o homem. Hoje, elas estão no mesmo mercado, do mesmo jeito, com os mesmos salários. A mulher hoje, ela está o quê? Empoderada. Mulher é esse homem. Tem mulher cheia do poder. E aí, isso é bênção ou não é bênção? É bênção. Isso é vitória. Vai ajudar o casal. Vai ajudar a família. Quando os dois podem cooperar. O que não pode acontecer é a mulher, quando ela fica empoderada, começar a botar nome e colocar nome, pessoa, isso aqui, não quer isso, não quer aquilo. Não é assim. Se Deus preparou para você, o joelho no chão está o quê? Glória a Deus. Não veio para um lado, veio para o outro. É verdade. Fechou lá, mas abriu aqui. É. Glória. E se tem um maridão preguiçoso, ó, ora, deposita para você lá, ora, porque ele vai ficar incomodado, para arrumar um emprego, para se movimentar. E nós homens, começamos a nos mexer na direção de Deus, né? Começamos a nos mexer para procurar alguma coisa. E o Senhor, quando Ele derrama a bênção, é motivo para nós glorificarmos a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Anos da minha vida, a minha esposa sustentou a casa. Anos, pastor, e ela gerente financeira e tal. Ela sustentou. Nunca me disse nada. E depois Deus usou eu para sustentar. Mas anos seguidos. E é assim, irmãos, é o casal. Fechou aqui, abriu aqui. E Deus vai ser o mantenedor do casal. Estou terminando, irmãos. Estou terminando já. Obstáculos sentimentais. Feche os seus olhos agora, todos vocês. Glória a Deus. Toca aí a marcha. Sabe? Vamos lá. Olhos fechados, fecha o olho. Lembra aí? Vai lembrando aí, pega o vestido, derrubou você por essa água, a correria que foi. Como é que estava o coração contigo?
Abre os teus olhos para mim aqui agora. Sabe o que te levou lá? O namoro. O namoro foi uma época gostosa. Você conhece um pouco mais. Todo mundo que conhece, mas conhece um pouco mais. Tem pessoas que não tem um namoro santo, tem outros que nem tão santos. Mas foi um namoro que te levou lá diante do altar. Foi um namoro. E eu quero dizer uma coisa. Continue namorando. Continue namorando. Depois de muitos e muitos anos, continue namorando. Continue investindo no namoro. Eu não sei, talvez eu quero agradar ela de luz. Continua mandando foto sem motivo, sem nada. Continua escrevendo um papelzinho lá perdido, né? Uma frase romântica. Continua dizendo para ela que ela continua sendo a esposa da sua filha. Eu lembro até hoje, no namoro, eu cheguei em casa com uma calça de 5 metros de vida. 5 metros? Eu disse, sério, de esposa. 5 metros. O bairro inteiro ficou sabendo. Não tem coração de Jesus. O namoro te levou ao namoro. Vocês têm que continuar namorados. Na época, quando eu comecei a namorar, não tinha celular. Meu pai reclamava da conta de telefone. Parava de falar. A madrugada inteira falando. Hoje é difícil, né? Oi, tchau, tudo. Não, mas eu falo. Invista no seu amor. Quando estiver muito difícil investir no seu namoro, lembra de Cantares, já foi dito aqui, 8:7. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor. Irmãos, nenhuma quantidade de água pode apagar o amor. Torrentes não podem afogar. E se alguém desse toda a riqueza de sua casa por esse amor, receberia apenas o desprezo dos outros. Quando você começar a namorar de novo, você vai ver que o amor é o mesmo. É o mesmo. É uma coisa incrível. Porque aqui a palavra de Deus diz assim: nenhuma quantidade de água, nenhum choro, nenhuma dor, nenhum rancor, ele está lá. Como você conquistou sua esposa, como você conquistou seu esposo, você tem que continuar. Tem que continuar. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos seres sexuais, não só na procriação, mas o sexo entre esposos e esposas, ele é santo. Em 1 Coríntios diz assim: não se privem um do outro, a não ser por um limitado período, por acordo mútuo. Não faz greve. Irmão, não faça greve. Irmã, não faça greve. Está aqui. Apenas para ter mais tempo para orar. Só se for para orar. Logo após voltem eu disse. De outro modo, por falta de autocontrole, vocês podem sucumbir à tentação do adversário. Precisa de uma folha de papel. Aprenda a perdoar. Branca mesmo. Só tem crente, mas eu vou fazer uma demonstração aqui. Aprenda a perdoar. Não qualquer pedacinho de folha. Não vou escrever nada não sobre mostrar aqui sobre o perdão. Para serem felizes, o casal precisa ser ótimos perdoadores. Só é feliz quem é ótimo perdoador. Vou te falar como a Bíblia trata o perdão. Isso é ter uma dívida. Maneira de câmbio, uma promissória, um cheque ou um débito. Isso aqui é uma dívida. E quando fala dívida, é financeira. O que é perdoar? Perdoar não é isso aqui. Eu te pergunto, tá? Está perdoando, cara? Nunca mais. Primeira discussão do que acontece. Você esqueceu? Você esqueceu? Gente, o baú abre. Que perdão é esse? Deus fala o seguinte: dos meus pecados, dos seus pecados, não me lembrarei. Sabe o que é perdão? Aqui. Nossa, é algo. Não sei se eu consigo perdoar, mas olha,
vou perdoar. Vou perdoar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rasguei a pessoa. Vem a briga. Quando vem a briga, o argumento não existe mais. Foi embora. Já perdoei. Só pode ser sobre o que está acontecendo. É verdade. Isso é perdoar. Esse negócio de guardar lá e falar que perdoou. E na hora que a temperatura bate no teto e você abre o copo e balança, é aqui. Você não vai para o céu. Você tem que ser um homem perdoador. Você só vai ser feliz se você é um homem perdoador. É verdade. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2 diz assim: em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente. Glória. Como Deus perdoou, como Deus nos perdoou no Messias. Deus, se Ele te perdoou de algum pecado, esquece. O homem não perdoa. Ele vai te jogar. Mas Deus nunca mais vai falar sobre ele. Vai daqui para frente. Porque Satanás, ele quer mostrar o seu passado. Deus quer mostrar o seu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Deus aponta para o seu futuro, que é o seu. Glória. E sabe como Satanás é tratado nas Bíblias Sagradas? Acusador. Depois de quase armadilha, para depois te acusar diante de Deus. Então seja um bom perdoador. Abandona. Você tem que ser um bom perdoador. Tem que ser. Você tem que abrir mão. E a Bíblia fala que não é uma vez por dia, mas perdoei 5, 7 vezes 7. Não fique esperando seu lugar. Glória a Deus. Não deixe esses obstáculos fazerem você se desunir. É verdade. Porque andarão dois juntos, se estiverem desamor, não tem jeito. Então, o jeito, só Jesus Cristo foi perdoado. Glória. Só Jesus. Nós temos que ser perdoadores e os nossos cônjuges têm que nos perdoar. E vamos junto, dando glória a Deus em direção ao Senhor. É verdade. Missionário, lindo trabalho que Deus botou na mão da irmã e irmão nos curar. Glória a Deus por isso. Não importa quantas pessoas, o Senhor trouxe cada um de nós. Isso é interessante. Isso que nós temos no favor de Deus, a favor de nossas vidas. Aleluia. Eu queria até meu filho, que eu não. Eu tenho que ir lá. Mas vamos ouvindo. Vamos ouvindo essas coisas que eu ouvi. Eu tive essa, vamos dizer assim, opção, né? Porque a minha esposa me ganhou a Cristo, então eu vou te escrever tudo. Mas quem tem que se gastar? É verdade. Tem que resolver. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês são uma geração, e os teus filhos e teus netos vão olhar para vocês e vão dizer assim: eles foram até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Eles foram assim: meu pai foi até o fim com a minha mãe, meu avô foi até o fim com a minha avó. Aquilo que era casal de fé. Aleluia, Jesus. Glória. E quando o roubo, o pessoal passa por cima de tudo. Mesmo Satanás bombardeando o patrimônio, nós estamos honrando a Deus com nossas alianças. Como Glória a sabe? Deus. No casamento as pessoas dizem assim, que a aliança é uma circunferência sem fim, porque ela simboliza a união entre homens e mulheres, noivos e noivas, esposos e esposas, porque não tem fim. Não tem fim. Feche seus olhos. Eu quero dar voltar ao trabalho do pastor João. Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, eu quero, Senhor, interceder pela família, as ações que está tendo de honra, de grande debate.